Fala galera, tudo beleza com vocês? Neste vídeo eu separei 4 obras onde o protagonista morre e acaba voltando no tempo, então bora lá! A primeira obra da lista se chama Isso que está aparecendo na tela. Nesta obra, o mundo chegou ao fim devido a uma guerra contra os demônios, a maior parte da população foi massacrada, e muitos outros foram capturados e usados para dar à luz a novos monstros. Em meio a esse caos, o protagonista era o último sobrevivente da resistência humana e continuava lutando mesmo depois de todos os seus companheiros terem morrido. No entanto, o protagonista foi derrotado pelo Lorde dos Demônios. Antes de morrer, o Lorde dos Demônios diz que ficou impressionado com a força do Prota e propõe ao Prota que se junte a ele. O Prota percebe que é uma mentira e usa um feitiço muito poderoso que o faz explodir. A explosão foi muito forte e destruiu uma das mãos do Lorde Demônio, o deixando furioso. Depois de morrer, o Prota acordou no andar mais baixo do panteão onde os deuses residem. Neste lugar, aparece um anjo que diz ao Prota que graças ao pedido de 3 grandes deuses, o Prota será enviado de volta ao passado com todas as suas memórias, capacidades físicas, poderes mágicos e habilidades que obteve. O Prota fica confuso sobre qual seria o significado disso, e que talvez isso não fosse de graça. O Prota pensa dessa forma porque, quando a guerra começou, os deuses abandonaram os humanos e o mundo. O anjo diz para o Prota que os deuses querem ver algo mais interessante, pois eles estavam descontentes de como as coisas terminaram. Depois de ouvir isso, o Prota fica muito furioso e ataca o anjo. No entanto, o Prota é rapidamente imobilizado pelo anjo. Além disso, o anjo diz que o Lorde Demônio quer ter outra batalha com o Prota, pois ele nunca havia sido ferido por ninguém, exceto pelo Prota. Depois disso, o Prota aceita a oportunidade de voltar no tempo e decide que se vingará contra o Lorde Demônio e contra os deuses. Quando o Prota acorda, ele percebe que voltou para a época em que ele era um escravo. Sendo assim, o primeiro objetivo do Prota é deixar de ser um escravo. Essa obra é muito boa e muito bem desenhada, leem porque vale a pena. A segunda obra da lista se chama Isto que está aparecendo na tela. No mundo desta obra, apareceu uma torre gigantesca de repente, e as pessoas que não tinham nada a perder, foram as primeiras a entrarem na torre e ver o que havia lá dentro. Cada andar da torre estava repleto de monstros de outros mundos, e alguns dos visitantes, escolhidos pela própria torre, começaram a receber habilidades. Devido a isso, muitas outras pessoas começaram a entrar na torre e caçar monstros. Essas pessoas foram chamadas de caçadores e atualmente o mais famoso era o caçador chamado Imperador das Chamas. O protagonista desta obra é um caçador de rank F, sendo este considerado o rank mais baixo. Um dia, o Prota estava vendo na TV as notícias sobre os caçadores, e estava passando uma entrevista com o Imperador das Chamas. O Prota sentia muita inveja do cara e queria ser como ele. Durante a entrevista, o repórter pergunta ao Imperador das Chamas qual o segredo do sucesso do cara. O Imperador das Chamas diz que quem é destinado ao sucesso irá alcançá-lo. Ao ouvir isso, o Prota tem um surto de raiva e inveja. Devido a este surto de inveja, o Prota é presenteado pela torre com uma carta dourada de habilidade. O Prota até acha estranho, pois normalmente as pessoas são recompensadas pela torre devido a atos de esforço e bondade. Enfim, a habilidade do Prota é de rank S+, e seu efeito é que, quando o Prota for morto por alguém, ele pode copiar uma das habilidades do oponente, porém o Prota realmente irá morrer. Além disso, ele não pode copiar 2 vezes do mesmo oponente. No entanto, devido ao fato do Prota ter que morrer, ele não fica alegre com a habilidade que ganhou. No dia seguinte, enquanto o Prota voltava bêbado de um bar, ele vê o Imperador das Chamas matando uma caçadora. O Prota sai correndo, mas o cara vai conseguir vê-lo e vai atrás dele. O cara corta o pé do Prota, e depois o mata. Depois de morrer, o Prota acorda em um lugar escuro e lhe é pedido para escolher uma das habilidades do Imperador das Chamas. O Prota escolhe uma carta dourada de habilidade, e depois acorda dentro da sua casa. No entanto, ele percebe que voltou um dia no tempo. Ao olhar suas habilidades, ele vê a habilidade que copiou do cara e que seu efeito é retornar 24 horas no tempo após a morte. Além disso, as memórias e habilidades são mantidas e há uma penalidade equivalente ao rank do caçador. Com isso, o Prota entende que o motivo do Imperador das Chamas ser o caçador mais poderoso era devido a essa habilidade de retornar no tempo.
Depois disso, o Prota pensa em matar o Imperador das Chamas, mas devido ao seu nível de força atual e à habilidade de retornar do Imperador das Chamas, o Prota decide retornar no tempo para antes do Imperador das Chamas conseguir a habilidade. Para fazer isso, o Prota tem que retornar 11 anos no passado. Sendo assim, o Prota começa a se suicidar milhares de vezes. No total, o Prota se suicida 4.080 vezes. Que cara louco! Para esta obra, vou falar até aqui. Leem para saber mais, pois essa obra também é muito boa. A terceira obra da lista se chama Isto que está aparecendo na tela. Nesta obra, o mundo é repleto de todos os tipos de monstros, e além disso, existem usuários de magia e espadas. Devido à grande quantidade de monstros, o mundo é uma zona de guerra, e por causa disso, diversas pessoas de outros planetas e dimensões são invocadas para esse mundo. Nesta obra, o Prota é um garoto comum, de 14 anos de idade, que foi invocado sem nada para este mundo. O Prota começou na cidade onde todos os invocados aparecem. Ele viveu uma vida comum de classe baixa, fazendo o suficiente para sobreviver. O máximo que o Prota conseguiu se tornar foi um mercenário de rank C. Devido ao Prota não ter nenhum talento histórico, ele não conseguia deixar de ter uma vida humilhante e difícil. Ele viveu assim até os seus 27 anos de idade, que foi quando ele encontrou uma dungeon desconhecida. Dentro dela, depois de muito sofrer, o Prota encontrou uma pedra dentro de um baú. O Prota não sabia o que era, mas antes do Prota morrer, a pedra foi ativada e o enviou de volta para 13 anos no passado, sendo este o momento em que o Prota foi invocado para este mundo. Assim que o Prota retorna, já aparece um cara tentando enganar o Prota. No entanto, o Prota engana o cara e depois o mata. Mesmo o Prota tendo retornado, ele ainda continua fraco e sem nenhuma habilidade. Sendo assim, o primeiro objetivo do Prota é se tornar mais forte. Graças às memórias e experiências da vida passada do Prota, ele tenta conseguir as oportunidades que poderiam aumentar a sua força. A primeira oportunidade é conseguir um esqueleto marcial que permite aprender artes marciais com mais facilidade. A segunda oportunidade é conseguir uma técnica de cultivação escondida em uma biblioteca, e a terceira oportunidade é conseguir o prêmio de um torneio que iria acontecer depois de um ano. Depois de conseguir as duas primeiras oportunidades, o Prota fica caçando monstros para conseguir dinheiro. Um problema que o Prota desta obra tem é que ele possui um complexo de inferioridade muito grande, e por conta disso, ele não se acha especial e nem talentoso. Enfim, um dia quando o Prota estava indo caçar mais monstros, ele vê um garoto sendo invocado, e logo em seguida aparecem uns caras querendo enganar o garoto. Embora não precisava, o Prota decide ajudar o garoto, e depois descobre que o garoto é na verdade o futuro demônio celestial. Como o garoto é muito forte, e devido ao Prota tê-lo ajudado, o jovem decide treinar o Prota, mas como condição, ele quer que o Prota seja seu amigo. Depois disso, o Prota foi treinado pelo garoto durante um mês, e graças a isso sua força aumentou. Depois de um tempo juntos, o garoto começa a suspeitar que o Prota esconde um grande segredo. Eles discutem sobre isso, e o garoto diz que irá revelar seu segredo ao Prota, e ainda lhe dará 20% de sua energia interna, mas em troca, o Prota deve revelar seu segredo. O garoto diz que na verdade, ele é uma garota, e em seguida, o Prota diz que voltou no tempo. Mesmo após descobrir o segredo do Prota, eles ainda continuam amigos. Depois disso, a garota treina mais o Prota e ela resolve se separar dele para explorar o mundo e aproveitar a liberdade. Mas eles prometem se encontrar depois de 10 anos. Para essa obra vou falar até aqui, leiam porque é muito boa. A última obra da lista se chama Isto que está aparecendo na tela. Nesta obra, o protagonista é o filho mais novo do líder do melhor clã de esgrima do continente. Neste clã, o uso de magia é proibido, sendo permitido somente o uso da esgrima. As pessoas desse clã são famosas por nascerem com corpos poderosos e talentos excepcionais. Quando o Prota ainda era um bebê, durante seu ritual de seleção para estipular o seu futuro, o Prota escolheu a espada do patriarca. Por causa disso, todos criaram grandes expectativas no Prota. No entanto, o Prota não tinha nenhum talento com a espada e era muito fraco. Por causa disso, ele foi visto como uma grande decepção dentro do clã, e era maltratado pelos seus irmãos mais velhos. Mesmo sofrendo, o Prota treinava muito para melhorar, mas mesmo assim não foi suficiente. Quando o Prota fez 23 anos, ele foi expulso do clã, e se tornou um andarilho sem destino.
o Prota ficou um tempo vagando sem rumo, até que ele se tornou discípulo de uma feiticeira, e descobriu que tinha talento para magia. Depois de 3 anos, enquanto o Prota estava estudando magia, o Deus das Sombras aparece para o Prota, e propõe fazer um contrato com ele. Além disso, o Deus das Sombras diz que o Prota estava com uma maldição, que reprimia o seu talento em esgrima. O Deus das Sombras remove a maldição, e depois some. Em seguida, o Prota percebe que agora ele é muito habilidoso com a espada. No entanto, um grupo de guerreiros viram o Prota brandindo a sua espada. Durante a noite, o Prota acordou com o som de um grito, e percebe que ele está embaixo de escombros, e que está morrendo. Depois de morrer, o Prota volta ao passado para o tempo em que ele era apenas um bebê de 1 ano de idade. Além disso, para o mesmo momento em que ele estava realizando seu ritual de seleção. Novamente, o Prota escolhe a espada do Patriarca, mas dessa vez, ele não terá a maldição que o impedia de usar esgrima, e além disso, ele tem o poder do Deus das Sombras e seu conhecimento em magia. Para essa obra, vou falar até aqui, leiam porque essa obra também é muito boa. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa um like e se inscreva no canal. Falou, e até o próximo vídeo.